E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Caros ouvintes, com muita alegria retornamos aqui a fim de continuarmos o nosso estudo da obra Nosso Lar, psicografado, ditado pelo Espírito André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 4. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer podermos estar juntos novamente, estudando essa obra maravilhosa. E como o Marco colocou, nós vamos entrar no capítulo 4, o médico espiritual, mas vamos fazer uma retrospectiva do que nós vimos no último capítulo. No capítulo 3, que o título é a oração coletiva, nós estudamos e vimos que André Luiz, ele após sair daquela religião inferior que ele se encontrava, ele conseguiu visualizar o espírito Clarencio, que já estava ali há muito tempo, o ajudando, mas ele não conseguia perceber. E ele é levado para o hospital da colônia Nosso Lar. E nesse hospital, ele recebe os primeiros atendimentos e ele, ao crepúsculo, ele escuta, não é, uma melodia, e ele é informado que na colônia Nosso Lar, todos os dias, na hora do crepúsculo, acreditamos por volta de 18 horas, né, a hora do Ângelus, é realizada uma prece coletiva, que o governador, no caso, não é, faz uma live para toda a colônia. Da governadoria, ele manda a imagem dele e o som dessa prece para todos os lares e para todos os departamentos da colônia Nosso Lar. Então foi isso que nós vimos no capítulo 3 e hoje vamos começar a leitura do 4, o médico espiritual. No dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Só um pouquinho, interessante interromper, já começar. Dois detalhes aqui importantes nesse início de capítulo, né? O profundo repouso, que é a necessidade da grande maioria de nós ao desencarnarmos, porque principalmente pelas atribulações que nós vamos levar para o plano espiritual. Então esse repouso é necessário. André Luiz está bem demonstrando aqui as atribulações que ele teve na sua passagem de consciência atormentada, que a gente chama de umbral, que todos nós, de uma maneira geral, vamos ter. Muito difícil, né? Um espírito tem que ser muito de um cabedal superior na questão moral, muito grande, para não ter. E nós falamos isso algumas vezes nos estudos anteriores, não basta o conhecimento, ele ajuda, conforme Allan Kardec é respondido a ele no Livro dos Espíritos, ele ajuda sim, o conhecimento, mas o que vale é a moral. Então, esse profundo repouso vem depois dessas tribulações, porque sente o perispírito, o corpo espiritual, nós vamos ver depois com mais detalhes, ele sente aquilo, ele simplesmente ele transparece aquilo que nós somos realmente, né? Então essa necessidade da grande maioria, esse profundo repouso. E a outra situação, outro detalhe também é a bênção, ele coloca a bênção radiosa do sol amigo. Nós havíamos comentado sobre isso no estudo anterior, né? Se não me engano, né, Teresa? Acho que foi isso. E ele volta a falar da bênção radiosa do sol amigo, né? E no livro Os Mensageiros, que é o próximo da série André Luiz, ele vai detalhar também muita coisa sobre isso, dizendo nesse livro que o poder da luz solar destrói a flora microbiana de ordem inferior. Ele vai falar de flora microbiana entre nós, espirituais, e o poder da luz solar destrói. Nós comentamos na questão da depressão. O depressivo geralmente ele quer ficar com tudo fechado, com janelas e cortinas fechadas, sem ver a luz do sol, não é? Sem contato. Então o sol é essa bênção, o sol amigo. E o André Luiz, ele está experimentando isso. Isso é um sinal que ele está querendo. Ele está querendo alguma coisa de melhor para ele, o que já é um ponto positivo, que já é um exemplo para todos nós.
tá? Quando nós chegarmos na situação em que ele está, que pode ser daqui a pouco. E o parágrafo continua. Claridade reconfortante atravessava a ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida a longos haustos. E também nesse parágrafo a gente pode depreender que esse sono reparador e profundo que ele teve, ele, depois desse repouso, que na realidade é o sono, isso foi após ele assistir à prece da governadoria, a prece do governador. E aí a gente pode ver o quanto é importante a gente se preparar para a hora de dormir. Allan Kardec, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma prece que é a hora de dormir. E antes da prece ele coloca um prefácio interessante e vocês vão me permitir ler só um pouquinho. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa repousar. E o sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para das forças morais. Então, é muito importante a hora do sono para todos nós, enquanto encarnados. Mas nós devemos nos preparar para isso. E como essa preparação pode ser? Através de uma oração, através de uma página de cunho moral elevado. Nesse sentido, a gente vai se preparando para poder conseguir os benefícios que o sono traz a todos. Agora, a maioria, infelizmente, das pessoas só vão para a cama, às vezes, depois de ver um filme violento ou de ouvir um noticiário que, infelizmente, nos nossos dias só traz notícias ruins. Poucos noticiários são aqueles que dão notícias boas, e quando dão, eles até mesmo falam, vamos a uma notícia boa. Então, se nós, nessa hora importante da nossa encarnação, que é a hora do sono, que é a hora que a gente vai poder até ter um contato com os nossos amores desencarnados, com o nosso guia espiritual, se a gente for dormir com os pensamentos contaminados pelas más notícias e também pelos filmes ruins, a coisa se complica. Eu estou lembrando aqui, Tereza, de um exemplo do Divaldo, Divaldo Pereira Franco. Ele relata que um amigo dele, muito grande amigo pessoal, desencarnou e já fazia algum tempo, parece, e ele gostaria muito de visitar esse amigo, né? Pediu a Joana, seu guia espiritual, que se pudesse levá-lo a encontrá-lo. E ela disse, vamos aguardar, porque ele está se recuperando, e vamos aguardar, né? Confiamos em Jesus. Passou algum tempo, a Joana falou com ele, olha, hoje à noite você se prepare em orações, e conforme a Tereza relatou, né? Se prepare, é claro, que o Divaldo, a vida dele, né, já é uma oração constante, sempre foi um missionário, né, aqui na Terra, missionário do bem realmente. Mas aí você se prepare que nós vamos visitá-lo, mas por favor, sem balbúrdia, sem gritaria. Aí ele ficou estranho, mas meu Deus, será que ela achando que eu vou chegar lá gritando assim? E se preparou e tal. Desdobrado pelo sono, nós sabemos disso, ele é levado pela Joana onde está o amigo, em tratamento, em repouso, como diz aqui o André Luiz. Eu inicio o capítulo aqui. Quando ele chega lá, pelo pensamento, quando ele vê o amigo, ele se emociona. Fulano, essa emoção perturbou o amigo dele, que parece que entrou em convulsão, alguma coisa assim. E a Joana repreendeu. Eu disse para você fazer silêncio. Porque ela tinha pedido a ele silêncio. Espiritual. Mental, melhor dizendo. Mental. Então, se numa situação dessa, né, tão delicada, uma situação dessa que pede
pede mais cuidado nosso, no sentido de nos visitar algum ente. Quem não gostaria, né, de desdobrado, visitar um ente querido que já abandonou o corpo físico, né? Quem não gostaria de rever uns amores? Quem não gostaria disso, né? Mas a gente não sabe a condição que ele está, né? Não sabe disso. E, quer dizer, o preparo é tudo, mas esse preparo tem que ser no dia a dia nosso. Não que nós vamos virar santo para ver alguém, não é assim. Mas o preparo, o esforço, é aquela frase de Kardec, esforçar-se dia a dia, né? É muito difícil isso, bem eu sei, aquele que vos fala principalmente. Então, isso que a Teresa está falando, a gente tem vários exemplos em cima disso. Continuando. Na alma, apenas um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Até aí estava tudo bem, ele estava em repouso, agora que vai ficar bom, a saudade. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito longe de qualquer interpelação. Então ele já vai começando a pontuar aqui no livro toda a problemática dele durante esse 1 ano que ele ficou em nosso lar, praticamente 1 ano, e que é esse período aqui que ele narra pra gente. É a preocupação com a família, ele queria visitar a família, ele estava o tempo todo preocupado, minha esposa, meus filhos. Então isso, a gente vai ver no decorrer do livro, que ele vai ser preparado em várias etapas, em várias circunstâncias e vários encontros para encontrar a família, porque a gente lembra que ele ficou 8 anos nas regiões inferiores. Esse tempo aconteceu muita coisa na família dele, a gente não vai dar spoiler não, mas aconteceram algumas coisas. E ele tem que ser preparado para entender o que vai acontecer com a família dele quando depois de praticamente 9 anos, 8, 9 anos, ele vê uma situação diferente. E quando a gente estava preparando o estudo, eu lembrei de alguns outros casos que ele depois relata para a gente no livro Entre a Terra e o Céu e no livro Libertação. No livro Libertação, porque se a gente não tomar cuidado quando desencarnar, esse apego excessivo à família, ele pode transformar-nos em obsessores. E é o que acontece no livro Entre a Terra e o Céu e no livro Libertação. No Entre a Terra e o Céu, é a Odila, que ela não aceita o segundo casamento do marido, e depois ela também começa a perseguir a segunda esposa, que é a Zulmira, o marido era o Amaro, e ela acaba ficando o tempo todo em casa, atrapalhando a vida de relação nova do casal. A segunda esposa já tinha ciúme das crianças, né, que ficaram. Ela ficou muito perturbada e aconteceram fatos, né? O pequenininho da família desencarnou e aí mesmo que ela se tornou uma grande obsessora por conta do apego. Ela em momento nenhum, depois no final do livro, tem um encontro dela com a irmã Clara, que é uma mentora espiritual que vem de nosso lar para conversar com ela e fala para ela, mas você em momento nenhum olhou essa segunda esposa como uma serva da tua casa, como alguém que ia acabar de criar os seus filhos. Então, esse problema para o André Luiz não se tornar um obsessor da família dele, ele teve que realmente passar, vamos dizer assim, por um curso preparatório de desapego, de entendimento que nós não somos donos uns dos outros. Nós estamos como pais, como mães, como filhos, como irmãos, como esposos e esposas, mas nós não somos donos de ninguém. Deus, nós somos todos irmãos, filhos de Deus. Um outro caso também que ele relata, que é muito importante, é no livro Libertação. No livro Libertação, a personagem feminina principal do livro é a Margarida, uma moça que está sendo obsediada. E ela tem um médico que cuida dela.
E esse médico, os espíritos fazem tudo para que ele seja intuído a levá-la a um centro espírita, porque os medicamentos não estão funcionando. E, na realidade, o problema dela era um problema obsessivo. Ela tinha 2 obsessores o tempo todo presentes ao lado dela, fora os ovoides, os espíritos, não é, que perderam a forma perispiritual, estavam colados nela, né, foram implantados na medula dela. Então, esse médico, né, ele estava o tempo todo ali tentando ajudar e os espíritos tentando intuir ele. E o André Luiz segue um dia, o André Luiz segue-o até a casa dele. Quando o André Luiz chega lá na casa dele, quem ele vê? Uma senhora colada aos filhos, que era a primeira esposa, porque ele também ficou viúvo e ele desposou outra pessoa. E no momento lá no livro é interessante que ela fica com tanta raiva dele, do ex-marido, porque ela está muito colada aos filhos, no caso eram 2 rapazes, que ela dá um soco nele, ela agride. Não é só que ele não sente o soco fisicamente, mas o André Luiz narra que ele ficou todo vermelho por conta daquele soco magnético, vamos assim dizer, que ele levou. As radiações dela. Então, esse apego para todos nós é uma coisa que a gente já deve excluir da nossa vida desde agora. Porque o André Luiz, se ele não tivesse conseguido fazer esse entendimento de que todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos, nós não somos donos dos filhos, nós não somos donos de ninguém, nem de amigos, de ninguém. Se ele não tivesse conseguido, porque no final do livro ele vai voltar em casa, que era o que ele mais queria. Ele teria se tornado um obsessor, como no caso essas 2 mulheres ficaram como obsessoras. No capítulo 6 do Livro dos Espíritos, na segunda parte, Allan Kardec coloca da vida espírita. Allan Kardec faz um texto sensacional, que é o ensaio, a questão 257, é o ensaio teórico da sensação dos espíritos. E lá no meio do texto tem assim: o sofrer do espírito resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Quer dizer, quando lembramos, né, o sofrimento vem. De que maneira nós lembramos? E ele continua que quanto mais livre estiver da influência deste, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Aí vem o que a Teresa comentou agora. Está nas suas mãos libertar-se da influência desde a vida atual, não é? É aquilo que a gente fala: Senhor, se tu não vais comigo daqui, jamais te encontrarei nem o céu. E aqui no texto do capítulo 4 do Nosso Lar, ele fala que o ponto sombrio dele, na alma, né? A saudade do lar e o apego à família. São 2 coisas. É o apego à família e a saudade do... a gente não está assim condenando, pelo amor de Deus, a saudade. A saudade, os espíritos dizem que é o método do amor. É natural. Claro, se você não sentir saudade, você não gostava. Não é assim, não é isso. O problema é o tormento que se pode criar. E que no caso do André Luiz aqui são 2 coisas. O apego à família, normal, a esposa e os filhos, e a saudade do lar, da casa, de sentido de si. E aí a gente lembra do livro Sexo e Destino, da dona Beatriz, a personagem do livro, um espírito que teve o merecimento de ser acolhido, logo não passou por umbral, foi acolhido imediatamente num posto de socorro na colônia. E depois de um tempo, o pai dela, que já estava desencarnado há um tempo, ele insistiu para os espíritos superiores, com os guias, uma permissão para levá-la na antiga casa, que ela queria rever, onde ela morava. E os espíritos aconselharam que não, mas, como a maioria de nós somos desobedientes, como dizia a sobrinha nossa, ela é bidoente, nós somos bidoentes, né? As crianças às vezes falam. E ela foi. Quando ela chegou na casa, já tinham se passado alguns anos da desencarnação, porque o marido dela desencarnou.
Aliás, já tinha passado alguns anos, não, algum tempo, pouco tempo a desencarnação dela, mas a casa estava abandonada e ela não sabia. A casa não estava cuidada e quando ela entrou na casa com o pai, que ela viu toda aquela casa que ela tinha, aquele lar que ela tinha montado, aquela casa, né? Tudo do jeito dela, né? Com a ornamentação, com tudo. Quando ela vê aquilo abandonado, ela simplesmente desmaia. A gente brinca lá no centro que ela morreu de novo. E foram 3 dias paralisadas para os espíritos poderem levá-la para um posto de socorro. Quer dizer, e atrapalhando o progresso dela no mundo espiritual, não é? Então, quer dizer, o apego não só à família, mas à casa, ao lar e às coisas, demonstrando para nós o quanto a gente deve estar, como a Teresa colocou, o quanto a gente já deveríamos estar exercitando esse desapego, né? Não o esquecimento, não é isso. Voltando a dizer, saudade é normal. Maria chorou aos pés da cruz e saudades do filho dela ela teve sempre. Não é assim, não é isso. A saudade é o metro do amor, mas é aquela coisa, aquela coisa de o excesso. O excesso, né? O exagero, excesso, que é o que nós temos demais, que é o desequilíbrio, não é? A gente nem de menos nem de mais, é o desequilíbrio, né? Tanto que quando a gente vai num velório, os espíritos aconselham a que nós nos preparemos muito bem, porque a responsabilidade, nós espíritas temos uma responsabilidade muito maior quando a gente se dirige a um velório. Aquilo ali não é lugar de conversar assuntos notórios de páginas policiais ou de jornais, não, né? Não é para fazer isso, né? Ali o desencarnado geralmente ainda está ali, perto do corpo, não é? Sim, é verdade. Então, o André Luiz, ele, voltando a lembrar, ele vai ser preparado durante praticamente 1 ano para que ele possa voltar em casa e rever a família. Então, corroborando o que o Marco colocou, isso é um teste diário para nós, é um exercício diário, porque no nosso dia a dia, em família principalmente, que são aqueles que a gente é mais apegado, a gente com certeza vamos passar por situações que devemos exercitar esse desapego, porque senão, ao desencarnarmos, poderemos nos tornar obsessores dos nossos próprios filhos, dos nossos próprios parentes. Num outro livro também, eu acho que é Ação e Reação, o André Luiz entra numa casa que ele vê os parentes todos daquela família comendo junto, todo mundo ali, eles tristes por terem desencarnado, a família triste também porque eles desencarnaram. Então, um círculo vicioso de energias ruins circulando na casa. Ninguém na casa fazia uma oração e todo mundo apegado, os que ficaram apegados, que foram apegados, é na casa da Esther, aquela que eu acho que é Ação e Reação, que o marido dela desencarna. Então, o André Luiz, na sua série, vai mostrar pra gente o quanto nós devemos, no nosso dia a dia, treinar o desapego às pessoas e às coisas, porque nós não somos donos de nada na realidade. Só nos pertence a nossa alma. Então, ficamos por aqui hoje com o nosso, terminamos, né, esse parágrafo, agradecendo a presença, né, de todos os ouvintes, a paciência, que Deus proteja os vossos lares, vos ajude a todos nós. Muito obrigado pela atenção, que Jesus continue nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.